Fala, investidores, sejam bem-vindos ao vídeo de fechamento. Fechamento nada, né? Praticamente uma abertura. Fiquei devendo para vocês aí o videozinho de fim de semana, sem condições. Ontem não consegui gravar, tá, pessoal? Ontem fiz uma meia maratona de manhã e à tarde realmente eu estava bem cansado. Ontem prova um pouco mais dura e a cabeça não funcionou ali, mas postei várias análises lá no meu grupo Trade na Mira. Se você não está no meu grupo lá, Trade na Mira, no Telegram, ó, o ícone dele é esse daqui, ó. Entra lá, tá? O link tá aqui na descrição, tá? Postei um monte de análises lá e algumas opiniões em relação a algumas ações. Vamos lá, um comentário aí, né? Acho que a única coisa que pode te colocar, né, à frente de conquistar resultados, é desenvolver a própria metodologia operacional e ter muita disciplina em seguir e ajustar essa metodologia, tá? Não ficar pulando de galho em galho. Essa é a parte mais difícil do mercado financeiro, porque a gente escuta, né, alguém falar, a gente vê a análise de alguém, a gente acha que o fato de você copiar, né, a estratégia de uma outra pessoa, isso vai trazer sucesso, né? Eu vejo muita gente, é, por exemplo, nada contra, tá, pessoal? Nada contra. Mas, por exemplo, tentando seguir, né, a carteira, por exemplo, do Barsi, tentando seguir recomendações ali, né, de sei lá, Jimmy Carvalho, por exemplo, que opera opções ali com metodologia muito louca, mas a pergunta que é, isso serve para você? Você vai ter disciplina para fazer igualzinho ele faz pro resto da vida, né? Porque o negócio não funcionou para ele em uma, duas operações, não. O negócio funcionou para ele por muito tempo, né? Então é difícil, tá, pessoal? Disciplina e sigam as suas próprias metodologias. Bom, agora vamos lá. Videozão de fechamento de mercado, tá? Vou começar colocando as operações em andamento, tá? Para quem ainda está nos trades. Então vamos lá, trava de baixa da Petro, o strike da trava de baixa é esse strike aqui embaixo, tá? 3103. Tá meio longe, a trava vence no dia 15/8. A Petro, ela tá bem forte, tá? A Petro não é um papel que tá fraco, né? E o petróleo continua negociando meio lateral, tá? Então, vamos avaliar se ela passar para cima dessa 200 aqui, de repente a gente dá uma estopada nessa trava, tá? Aí vale 3. Vamos lá. Vale 3 não, deixa eu passar as operações de andamento. Aí tem o swing trade com a April. A April também não andou, mas também não desandou, tá? Então o trade é olhando, né? Ainda essa médiazinha de 9 aqui, ó, tá vendo? E ela segue ascendente, tá? Enquanto ela estiver ascendente, a gente permanece aí no trade, mas o trade também não desenrolou. Aí tem a venda da Copel, né? Deu a parcial na sexta-feira, né, um 9,3 aqui, bem bonitinho de venda aqui, né? Foi a entrada na perda dessa mínima aqui, na perda dessa mínima aqui, tá? Então, de repente, a gente buscou a parcial ali na média de 21. E se perder a 21 ali do semanal, de repente a gente tenta buscar o próximo ponto de suporte forte que fica nos 10,60. No semanal ela tá bem esticada com o pé, né? Tem bastante espaço para correção ali ainda. E a BBSE, que é a trava de baixa, aí essa trava de baixa, é, ela tá dando oportunidade de desmonte, né, de você encerrar as duas pontas ali com lucro no bolso, mas pelo fato, tá, da gente simular as operações aí, uma corretora que não tem corretagem, tá, para exercício, eu vou levar ela para exercício por enquanto, tá? Não pretendo encerrá-la antes do vencimento. Então, se você tiver custo de corretagem no exercício, encerra, tá? Porque essa trava aí tá dando uns 41 centavos aí para encerrar. Porque o que que acontece? A gente vai, se encerrar ela por 41 centavos, por exemplo, ela dá 86% de ganho. Lá no vencimento, ela dá 50%. Então, ó, dá 127% de ganho. Então, por enquanto, eu vou carregá-la pro vencimento, tá, pessoal? Se você tiver posicionado na trava aí, pode encerrar antes, tá? Já tá dando excelente oportunidade de encerramento, tá? Essa trava de BDSE. Agora vamos lá. Ibovespa fechou na semana, deixando mais um sinal de muita fraqueza, tá? Aqui é né, é claro, né? A fraqueza aqui, ó, o mercado sobe na semana e devolve depois. Isso não é um bom sinal. O OBV continua bem feio, tá vendo? Ó? OBV, ó.
né? Ó, perdendo mínima no semanal lá também. Segue muito feio, tá? Suporte delicado esse suporte do Ibovespa aí que ele fechou essa semana. Índice futuro idem, né? Ó, lá em cima num ponto de fechamento. Aí o que eu vou chamar a atenção negativa aí para o EWZ é a possibilidade de formação de um pivô de baixa no gráfico do EWZ aqui, ó, em cima, tá? Em cima de ponto de suporte. Então, se confirmar, tá vendo? Se confirmar, ele volta para esse range aqui, ó, né? Ó, aí tem gap para fechar aqui, tá vendo? Tem um gap para fechar lá embaixo. Aí fica complicada a situação do EWZ, tá? E do Ibov também, né? Consequentemente. O dólar futuro, eu até postei lá no Trade na Mira também, a possibilidade, tá, do DXY, que é a cesta do dólar, tá armando um ombro, cabeça, ombro invertido aqui, um OCOI, que é uma figura de reversão, tá vendo? Uma figura que pode ser, tá? De reversão de tendência para o dólar, né? Que segue muito fraco, tá? O dólar, né, já caiu bastante também, a gente não pode desconsiderar que é o tamanho dessa queda do dólar. Se tiver armando mesmo, tá? Esse formato aqui de uma recuperação aí pro dólar, pode ser algo que venha a pesar aqui também, tá? Porque aqui também parece, né? Um ombro, cabeça, ombro invertido aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro. E aí pode pressionar mais ainda a nossa bolsa também, tá? Cenário complicado, não está fácil, não está fácil. Aí na curva de juros, por enquanto ainda tranquilo, só as pontas mais longas, tá vendo? Ó? Ameaçando também movimentação de alta, né? Ó, que a gente pode ter desde 2035 aqui a formação de um pivô de alta, ó, tá vendo? Um pivô de alta aqui para desde 2035, o que também, né, colabora, né, para esse cenário aí também de viés um pouco mais pessimista, tá? Aí vamos lá. Eu falei das operações em andamento, comentei sobre o fechamento do Ibovespa. Vamos passar as criptos aqui, que eu acho que estão interessantes, tá? Ó, o Bitcoin ainda segue no movimento bem lateral aqui, ó. Tá vendo? Nada muito relevante. Agora, a Solana, né, ó, ativou aquele 9,3 de compra e tá andando um pouquinho. Tá dando quanto aí da ativação para agora? Tá andando quase 3% aí a Solana, tá? Ó. E o Ethereum também, né? Ethereum ativou lá em cima, ó, tá testando o rompimento de um pivôzinho de alta. O único detalhe que precisa ficar esperto é com o DXY. Se o DXY começar a puxar, é inverso, tá? O DXY para cima, tá vendo? Ó? DXY para baixo, criptos para cima. Tá vendo? Ó? É inversamente proporcional aí a correlação. Minério de ferro, né? Para quem gosta de acompanhar aí já praticamente uma pré-abertura, ó, caiu 2,30 na madrugada, enquanto parece, né? Um movimento mais de um pullback, mas um pullback bem forte. Vamos ver no semanal como é que vai ficando. Olha lá. Um movimento de um pullback um pouco mais forte aí para o minério de ferro. E o petróleo de lado, tá? O petróleo deixa um fechamento feio na sexta-feira, mas o petróleo só precisa definir, tá? O petróleo define, eu acho que bem para cima dos 70 e eu acho que para baixo desses 68 com força aí. Pode ser que tenha alguma definição. Hoje subindo um pouquinho, subindo 0,80% aí por enquanto. WZ comentei, S&P, né? Os mercados lá fora seguem no mesmo viés, né? Ó, DAX alemão tá um pouquinho enroscado aí na abertura. IBEX 35, ó, opa, foi testar lá em cima, hein? IBEX 35, que eu comentei também, ó, né? Ó, ativou, né? O 9,3 de compra aqui, ó, na superação da máxima desse candle aqui, ó, tá vendo? Aí demorou, né? Uma, duas, três, 4 semanas e agora vai testando o rompimento do pivô lá em cima, tá vendo? Setupzinho simples, não tá feio, tá? Tá bonito esse movimento aí do IBEX 35, tá vendo? Um movimento de máximas históricas para ele. E o do Reino Unido? O Reino Unido deu 100% de alvo de fibula, né? É normal, né? Entrar agora, talvez uma reação. Aí vamos para nossos papéis. Vamos ver se eu consigo passar todos os papéis aqui. Deixa eu ir passando
pouco mais rápido. Hoje tá, ó, Cosan, não tem muitos comentários, né? Papel, faca caindo. Deixei um comentário sobre Petro Recôncavo, tá vendo? Ó? Fronteira de gap aqui de Petro Recôncavo, tá vendo? Ó? Tem um gap grande aqui para ser fechado, ó, essa faixa branca, tá vendo? Fronteira de gap, um 9,3 armado de venda, tá vendo? Ó? Se perder a venda, pode ser que busque o fechamento de gap lá embaixo. Aí, Brava, não vejo nada demais por enquanto. O da Vibra, né? Comentei da Vibra, correção nas médias aqui, tá vendo? Ó? Não, movimento de alta e correção nas médias, tá vendo? Aí o que tem de divergente aqui, que foi até um cliente aí que mandou mensagem comentando, é que, né, tem uma quebra de um canal de alta aqui, ó. Aqui, ó, um canal de alta. Aí a pergunta, né, opero a possibilidade dessa compra ou opero a possibilidade dessa venda. Eu, geralmente, quando os gráficos estão muito divergentes, ou eu prefiro aquele que está mais claro para mim, aquele que está mais claro, ou eu simplesmente não faço nada, só acompanho para ver o que que daria. Se eu fosse escolher, talvez eu escolheria esse semanal aqui, tá vendo? Eu talvez escolheria esse semanal, porque, ó, aumento de volume, tá vendo? O papel tá com todas as médias do semanal alinhadas, tá vendo? Então, o papel tem menos resistência para cima olhando o semanal do que olhando o diário. Tá vendo? O diário tem, né? Tem resistência aqui, tá vendo? Mas mesmo assim ainda também, né? Até no diário aqui tem. Do que pontos para perder para baixo. Porque para baixo, ó, tem 200, tem a 50 que ele acabou de passar, tem a 21 do semanal, tem a 50 do semanal, tá vendo? Tem bastante ponto de suporte da Vibra, mas aí tem que acabar escolhendo. Aqui não, aqui é mico, aqui não, Petro, né? Comentei ali sobre Petro, OPCT também, ó, correção lá no semanal, ó, deixar uma correção bonitinha aqui em cima das médias, ó, tá vendo? Esse aqui também, se ele armar o pivô para cá, ó, se ele armar o pivô para cá, ó, com o rompimento desses R$ 7 aqui, pode ser bem interessante, hein, ó. É um período de consolidação, mas assim também como ele pode simplesmente se manter nesse momento aqui de consolidação por muito tempo ainda, que a gente não vai conseguir saber por quanto tempo ainda. Aura 33 não. Brap e Vale, aí semanais, tá? Fecharam muito feio, tanto das duas, né? Ó, deixou um candle bem vendedor, ainda com minério de ferro caindo, né? Hoje ainda. Aí a gente tem um cenário aqui que poderia ser, né? Uma correção, vai lá, volta em cima das médias e retoma o movimento de alta. Aí seria aquele formação de pivô de pré-rompimento. Só que não sei não. Hoje, hoje fica feio. CBAV, não. A Semin, né? Tinha ameaçado a formação do pivô, ó, provavelmente acho que pipoca. Cuidado com FESA. A GBR Gerdau, GBR igual nada demais também, né? Os papéis não definiram para lado nenhum ali. Os em Minas soltou um resultado na sexta-feira, acho. Também resultado revertendo prejuízo em lucro, mas mesmo assim o papel no técnico aqui está muito fraco, tá? Muito fraco. Eu não vejo muita coisa para pensar em fazer, não. Vamos ver se tem um Joey de Napoli. Ó, o Joey de Napoli tem já, né? Mas não é um Joey de Napoli verdadeiro mesmo, porque ó, ele perde esse fundo aqui, tá vendo? Ó? O Joey de Napoli não pode perder o fundo anterior, tá vendo? Fecha abaixo e perde o fundo anterior. Então não é um Joey de Napoli mesmo, mesmo, mesmo. Então, vamos ver o que mais tem aqui. Braskem também segue bem feio, né? O papel formou, ficou de baixa lá. Suzano, ó, Suzaninho, 52 pilas. Klabin, 18,98. Não vejo muita coisa também. Rani 3 também, né? O pessoal pergunta bastante de Rani 3, mas, cara, se for para se posicionar no setor, eu prefiro ficar na Suzano ou na Klabin. A Dexco, ó, deixou um candle interessante no semanal. Pode ser uma barra de ignição essa daqui, ó. Opa, essa daqui não. Pode ser uma barra de ignição, né? Se ela romper, tá vendo? Limpar essa liquidez aqui, principalmente a média de 200 aqui, o papel pode dar uma acelerada para cima. Pode dar, né? Não é certeza.
volume aumentando nesses últimos dois candles, geralmente isso pode ser um indicativo interessante. Bens industriais, que nada, mico, Vilide, também papel devolvendo feio, Sequoia não, GGPS também não vejo nada demais, ALPK menos, Tasa subiu um pouquinho, feia ainda, né? Azul também, Rumo. A VEG, né? Ó, a VEG caminhando para um fechamento de gap lá embaixo, nos 33 e pouquinho, ó. Home feia também, ó. Tinha alertado, né? O rompimento desse ponto de suporte aqui. A Kepler já começa a me preocupar um pouco também. Tupi 3, ó. Cuidado, hein? O Tupi 3 aí, ó. Vaziozão para baixo, hein? RCSL, Rapt. Também não. Fras. E a Pomo, ó. 8,40 Pomo, hein? Interessante, hein? Embraer também perdeu bastante o pique, né? Acho que daqui é só, pessoal. Vamos ver consumo não cíclico. Aqui eu tava olhando açaí, né? O açaí tá em cima da 21 e da 50, né? Ó, pontaço aqui, tá? Que é legal. Época de temporada de resultado. Às vezes, se tiver uma expectativa positiva de resultado para açaí, você pode, às vezes, tentar um swing trade por aqui. Às vezes, compra aí, deixa o stop abaixo dessas médias. Tá vendo? Ó, tem a 200 aqui do diário. Ambev, não. MDia, Japá, Camil, não. Aqui também não. Bife, Marfrig, JBS. Enroscou pra caramba JBS também, né? DR Foods, idem. São Martinho, não. Ó, Jol 3, hein? Outro papel também, tá? Eu vi muita gente colocando a Jol 3 aí como uma small cap em algumas carteiras de small, mas tome um pouco de cuidado, tá? Com esse papel, tá? Às vezes a pessoa coloca lá 10 small cap na carteira, mas você tem que saber administrar, tá? Né? Porque o cara colocou 10, que você vai carregar as 10 eternamente, ou que as 10 vai subir. Entendeu? Você tem que fazer um filtro de seleção lá e ter stop. Aproveita as que subiram para realizar lucros, que não subiram, né? Bem perigoso, tá? Jol 3, tá, pessoal? Bem perigoso. Agro, também não vejo nada demais aqui. Só. Vamos ver aqui. Direcional. Ó, direcional. Eu acho que ativou um topo duplo, tá vendo? Ó, topo um, topo 2, pivô de baixa. Tem um outro ponto de suporte aqui, ó, tá vendo? Aí depois pode buscar lá embaixo. Leve 3, nada, Vivara. Ó, subiu e ficou, Curi. Ó, a Curi deixou também aqui, ó, 9,3 de venda. Num contexto interessante, tá? Pode ser que esteja perdendo aí esse movimento de nessa linhazinha de tendência de alta aqui, mas isso aqui pode se tornar também uma consolidação lateral, tá vendo? Mas é um trade aqui que tem payoff, na minha opinião, tá? Vou fazer essa venda aqui, ó. Por que tem payoff? Porque, ó, você vai ter esse stop e tem bastante espaço para cair, tá vendo? Tem bastante espaço para cair, tá vendo? Então, uma vendinha que pode ter payoff. Cirela não rompeu lá em cima, tava chamando a atenção, mas não foi o rompimento. Vulk veio buscar ponto de suporte, ó, deixou até um martelinho lá, deram uma defendida no papel por aí. Atende 3, essa reverteu feio, plano em plano não, Cambi não, MYPK, ó, achou um candle interessante, MYPK, hein? O papel tá consolidado também faz muito tempo. Aqui dá para pensar nele daqui para cima. Track and Field também não, vejo nada. Even 3, Tecna. Ó, Grendene, que outro papel também que eu tinha alertado sobre esse rompimento aqui, né? Ó, deu um 9,3 aqui de livro, ó. Tá vendo? Ó, vendinha aqui, ó. Extremamente tranquila. Tá vendo? Ó? Aí o papel deu outra aqui também, ó. 9,2 de venda aqui, ó. Tá vendo? Também tem espaço para cair, ó.
Grendene JH, nada demais, MRV, Whirlpool, não. Aqui são os papéis também que não me chamam muita atenção. Passei todos os papéis ontem e no resumo da ópera são poucas as coisas que me atraíram a atenção do ponto de vista técnico, né? Eu olhei um pouco TOTS, me chamou um pouco de atenção. TOTS, papel também forte, OBV bem bicado para cima, volume melhorando no papel e o papel, né, não perdeu nem as médias aqui, ó, tá vendo? As médias não chegaram nem a se cruzar aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui pode ser um breakout, né? Ó. Tá vendo? E o papel fazer um rompimento para cima. Aí olhei, né, a Vibra, HBSA, que eu já estava com ela na tela. Aí tem as educacionais que eu tinha dado uma olhada. A C&A chama atenção negativamente também, ó. O papel perdeu um ponto de suporte. Isso aqui, para mim, é um ombro, cabeça, ombro aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro, perdeu o pontaço de suporte aqui, ó. Pode chamar uma vendinha para cá. CSMG, né? Um viés mais comprador, tá vendo? Ó? Correção para as médias, dá para deixar um gatilho de compra na superação dessa média aqui. Pode ser um trade interessante esse aqui também. Mas no geral, muitos gráficos divergentes, né? A gente olha, às vezes, gráficos semanais, às vezes viés de compra, diário muito feio, né? Então tá, não está fácil. A IRB, né? Outro papel que tinha me chamado a atenção, ó, talvez um rompimento aí para baixo. Porto Seguro corrigindo, deixa esse papel corrigir. Esse papel na de 21, na de 50 pode ser interessante. Caixa Seguridade, ó, 13,60. Eu acho que vai vir buscar os 13 na Caixa Seguridade. BBSE que eu comentei, né? Faca caindo mesmo por enquanto. B3SA. Não vejo nada demais, tá, pessoal, em pensar em comprar B3SA. Por enquanto não me chama atenção. Santander também não me chama atenção. Pini não. Aí Itaúsa e Itube, ainda com essa possibilidade, tá, desse movimento um pouco mais viés de queda, né? Ó, tá vendo? Aí perde fundo, testa, né? Como resistência, e aqui seria, né, um movimento de queda. Aí que são papéis bem definidos pelo mercado. Mas, por enquanto, ó, né, ainda segue um viés um pouco mais negativo, tá? Tanto o YouTube quanto a Itaúsa. E NBR 32 foi testar as máximas lá, entrando no movimento de correção, BPAC não. Aí, Banco do Brasil sobreviveu aos 20 de novo, né? Mas bem fraco o papel ainda também. Bem fraco, perdeu 200 lá no semanal. BBDC, não vejo nada demais. Banrisul, também não vejo muita coisa nesse gráfico. Bepam, idem. ABCB4 me chamou a atenção. O semanal de ABCB4, ó, daria para tentar um tradezinho, superação da máxima da semana passada aqui, ó. Deixaria o stop aqui embaixo. Tentaria carregar esse papel, pelo menos para testar lá em cima, tá vendo? Mas é o que eu comento, aqui pode ser um sinal falso. Por quê? Porque o papel está numa consolidação. Então aqui ele pode tanto passar lá para baixo, como ele pode, né, vir aqui testar e depois voltar a cair. E vamos ver, por fim, utilidade pública. Alguns papéis voltando para faixas de aporte, que legais, hein? Um que me chamou a atenção, acho que foi a Taesa. Olha lá, Taesa voltando para topo de consolidação, pode ser uma região legal aí de aporte. A ISA não anda, CCMG, Sabesp, a Sabesp voltando também, ó. A Sabesp, se começar a passar para baixo dos R$ 100 aí, pode ser um call interessante. Eu acho que a Sabesp pode ser um papel que tenha precificado muita coisa boa. Eu acho que ela vai passar por um processo bem grande de consolidação aí de estrutura, né? Tem um CAPEX alto, né? A gente pensar que saneamento não é um negócio fácil do cara colocar um CAPEX para rodar. Pode ser que seja um ativo que demore, né, a voltar a andar. Então, de repente, para baixo aí é um papel bom de opções para operar também. CSMG eu comentei, Ambipar não, Taesa, né? Aí Engie 11 também, ó.
Papel voltando para regiões interessantes. A Engie 3, ó, tá em ponto de suporte, tá vendo? Ó? Topos anteriores aqui. Acho uma análise legal de Engie 3 aí também. Eneva, ó, segue. Elet 3 e Elet 6 também caminhando para testar pontos de suporte. Pode ser papéis aí que dê alguma coisa interessante. CPFE, aí essa não, né? Essa subiu e ficou por enquanto. Essa tem que aguardar aí um pouco melhor momento de entrada. A Selig, né? Ela está naquele processo de consolidação também entre os 10 e os 11. Auri 3, não. Auri 3, não, entre aspas, né? O papel deixou um fundo duplo aqui, que eu tinha alertado, fez o rompimento do topo, vai lá em cima e testa cabeça de pivô aqui. Então, aqui, né? A expectativa seria essa. E a Lupar. Correção por enquanto. Pessoal, peço desculpas, videozinho rápido aí de fechamento, né? Mas para deixar um viés aí, dar uma prestação de conta das contas. Essa semana ainda estarei no fechamento de mercado da Levante, aí fica ruim para eu gravar, né? Haja garganta para fazer todos os vídeos, mas reforçando, tá? Que eu passo os papéis aí e tal na sala ao vivo. E se tiver alguma dúvida, alguma coisa, entre na minha sala ao vivo lá que eu comento e respondo. Pessoal, grande abraço, excelente semana a todos.